bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um vídeo da série Manual de Lei da Atração, ou nosso manual de Abraham Hicks, né? Onde eu trago para vocês aqui alguns conceitos, alguns nomes que você vai ouvir falar com muita frequência nesse universo de Lei da Atração e talvez sem contexto você não vai entender. Então esse manual aqui prático, como se fosse um dicionário, onde você vai entender o que significa cada coisa, para que na hora que você estiver assistindo o vídeo, você já esteja familiarizado com esses termos e assim você consiga aproveitar o conteúdo o máximo possível. E hoje, né, o nosso assunto aqui é contraste. O que é o contraste? Muitas vezes você ouve falar, né, contraste, quando você passa por um momento de contraste, e aí você fica, tá, mas o que diacho é isso? Então hoje eu vou te explicar aqui o que é o contraste. Se você já tinha essa dúvida, já passou por isso, aqui no canal ou no canal de outras pessoas sobre lei da atração e ficou sem saber o que era, já deixa o seu like aqui no vídeo. E bora lá, isso é um podcast na verdade, né? Para te explicar o que é o contraste, eu vou usar uma passagem da Bíblia, tá? Eu vou usar uma passagem da Bíblia que vai exemplificar com clareza para você o que é o contraste. Eu acho que nada melhor do que o exemplo para a gente compreender com mais clareza algo, tá? Então eu vou começar aqui com a passagem de Gênesis. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 até o 10. Você vai perceber que tudo que a gente fala de lei da atração, inclusive, tá na Bíblia. Só que a gente às vezes não se atenta para isso, tá? Então vamos lá, é bom até pra gente conciliar os conceitos da Bíblia com os conceitos de lei da atração. Então, gente, em Gênesis, do capítulo 1, né, no versículo 1 até o 10, fala o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, no segundo dia. Disse Deus também, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e ao ajuntamento das águas marés. E viu Deus que isso era bom. Gente, olha só, né? Esse comecinho aqui de Gênesis tá falando da criação do universo, de tudo que a gente reconhece hoje, né? Ou seja, o Espírito de Deus se projetando em forma física, porque numa tradução de como a gente vê a lei da atração, é isso que está acontecendo. A projeção da extensão física, quem já ouviu, né, os termos de Abraham Hicks, pedaços de palestra aqui no canal, ou enfim, assuntos de modo geral, eles falam, você é uma extensão do não físico, ou seja, o Espírito de Deus não físico se projetando como físico, colapsando como matéria. Tá? Uma extensão do não físico. E aqui, observa, logo no comecinho, o que tá falando? Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz. Ele experimentou a treva. Observa, ele criou a terra, porém estava vazia, e nesse vazio e com trevas, ele experimentou a treva, a escuridão, e a partir da experiência da escuridão, ele teve mais clareza daquilo que ele desejava, a luz. E aí a terra estava vazia e sem forma, e por essa experiência do vazio e sem forma, Deus foi lá e projetou outras formas, separação de rios, de céu, de terra, de mar, entende? O que é isso, gente? O contraste, tá? É o contraste aparecendo. A partir da experiência da ausência de luz, ele desejou luz. A partir da experiência da ausência de formas, ele desejou forma. Então, a partir de uma polaridade, da experiência de uma polaridade, você deseja a polaridade oposta. Vamos lá, que agora a gente vai dar exemplos do dia a dia para ficar mais claro aqui. O que acontece? Um exemplo comigo, né? Há um tempo atrás, né, eu trabalhava fora de casa, enfim, fazia várias atividades na rua o tempo inteiro. E aí, o que aconteceu, né? Essas atividades na rua, passar pouquíssimo tempo
fora de casa não, dentro de casa, né, que era a minha realidade, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, eu passava o dia inteiro praticamente na rua, trabalhava fora e tal, e aí eu passava pouquíssimo tempo em casa. Essa circunstância fez com que eu desejasse um trabalho que eu pudesse fazer dentro da minha casa, entendeu? Contraste. Eu experimentei tanto tempo fora de casa que eu queria um trabalho que eu pudesse ficar mais próximo da minha família, na minha casa, com mais conforto na minha casa. E aí, isso é um contraste. Em contrapartida, o tempo que eu comecei a passar muito dentro de casa, e a maior parte das pessoas também, né, depois da pandemia, mas no meu caso foi antes, porque eu já trabalhava home office e tal, fez com que agora eu desejasse mais atividades de interação social. Você entendeu o que é? Não é ruim ou bom, mas o contraste, na verdade, é quando você experimenta algo, você deseja por algo diferente. Isso está acontecendo o tempo todo. Normalmente a gente acredita que o contraste é ruim só, né? Não é ruim, tá? Por exemplo, pode ser, de repente, você vai em um lugar, você não é tratada como você gostaria, você é tratada de uma forma agressiva, de uma forma, enfim. O que acontece? Faz com que você deseje que a pessoa te trate de uma forma melhor. Ou se você passa por uma experiência de escassez, você deseja abundância. Então, o contraste, gente, é toda a experiência de polaridade oposta daquela que você quer. É o que antecede a manifestação. Ela é necessária para a manifestação. Observa, no caso, na criação da Terra, né? No caso, o Gênesis, do universo, de modo geral, você começa a entender. Ela é necessária para a criação. Se Deus não tivesse experimentado a escuridão, não haveria luz. Até uma música tem, né? Não haveria luz se não fosse a escuridão, porque tudo vem do contraste. Então, no momento que você passa por uma situação de contraste, você deseja o oposto com muito mais clareza. Se você não tivesse passado por aquele contraste, você não desejaria e teria tanta clareza do que você quer. Muitas vezes, o você físico não percebe essa clareza, mas o você espiritual, que nem no caso de Gênesis, está mostrando o você espiritual, o você não físico. Tem total clareza daquilo que você quer e se manifesta instantaneamente nessa realidade vibracional. Já fiz um vídeo no canal falando do que é a realidade vibracional, que também faz parte dessa série de vídeos aqui, de manual, tá? Então, eu vou deixar aqui no card para você o vídeo onde eu explico o que é o vórtex, tá bom, gente? Então, nessa realidade vibracional, conhecida como vórtex, assista ao vídeo depois para você entender exatamente o que é, já criou, é instantâneo, entendeu? Mas às vezes você físico ainda não tem clareza daquilo que você deseja, mas o contraste vai te ajudar a ter clareza, a definir os detalhes. Eu falo que é transformar uma bola de argila num vaso, tá bom? Então, você tá ali definindo o seu vaso, dando mais detalhes, deixando ele mais bonito, tá bom? Então, o contraste é necessário para nossa criação. E, na realidade, né, no universo de Abraham Hicks, você vai ouvir também eles chamarem o contraste de passo 1, tá? Passo 1. Por que o passo 1, Aline? Passo 1 é o pedir. Deus, né, criando a Terra, ele só conseguiu pedir por luz porque ele experimentou a escuridão. Ele criou e criou trevas, aí depois ele falou que se faça luz. Poxa, não gostei desse rolê aqui não, muito escuro, então eu quero luz. E aí, a partir disso, ele estava num passo 1. Então, o passo 1 é o quê? É o pedir. Você passa por essa circunstância de contraste e isso faz com que você tenha clareza daquilo que você quer. E assim você pede. Não é um pedido que é feito em palavras, é um pedido vibracional. Tá? No momento que você experimenta, você já cria automaticamente no vórtex. A sua parte não física que está sempre com você, o tempo todo com você, em momento nenhum na vida, você vai ter um momento que a sua parte não física não está consciente de você. O tempo todo ela está consciente de você. Do que você experimenta, do que você vive e o que essa vivência fez com que você desejasse. E aí, automaticamente, ela cria na realidade vibracional. Então, o passo 1 acontece automaticamente na sua vida, você estando consciente dele ou não. E aí, gente, né? O passo 2 também acontece automaticamente. No momento que você pediu, que você passou por uma experiência de contraste, você desejou algo diferente, a sua parte não física observou seu pedido vibracional a partir do contraste, criou, atendeu
aquilo que você desejava lá no seu vórtex, tá? Então, quando a gente vive um momento de passo 1, quando a gente compreende a criação da realidade, você não se perturba tanto mais com o passo 1. É um processo de prática, tá? De praticar, perceber, confiar e assim você vai se acalmando. Mas com o tempo, ao entender isso, você não se perturba tanto mais com os passos 1, porque você entende que o passo 1 é uma sequência de passos. E depois dele vem o passo 2, que é você ser atendido daquilo que você deseja, e o passo 3, que é você receber aquilo que você deseja a partir da permissão. Tá? Você permite e aquilo que você deseja vem. Então, quando você passa pelo passo 1, você se alegra porque você entende que não é um problema que está acontecendo na tua vida, mas é um momento de criação, entendeu? Por isso que eu trouxe a passagem de Gênesis aqui para você. O passo 1 é a criação, sempre vai ser a criação. Então, a partir de agora, você pode começar a praticar, entendendo aqui o que é o contraste, né? Nessa aulinha aqui, nesse podcast, explicando esses manuais aqui, esses termos, essa terminologia que Abraham Hicks usa e que é muito comum na lei da atração, você vai começando a entender os contrastes, tá? E aí você se alegra com ele, porque você entende que é um momento de criação. Se não houvesse o contraste, o planeta que a gente vive hoje não seria como é. Então, gente, a partir dessa perspectiva agora de compreensão do contraste, você tem essa oportunidade também de não só ter entendido o que ele é, mas de se alegrar a cada momento dele. É um momento de criação, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você. Se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like. Se tem pessoas que você conhece que já estudam lei da atração junto com você e de repente não entende esses termos também, compartilha esse vídeo com essas pessoas, tá? E claro, de repente você tem alguma dúvida sobre a lei da atração, começou agora, não entende algum termo ou não entende alguma circunstância, alguma coisa, coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo, porque aqui no canal tem um quadro que é o Aline Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês. Então, se você tiver uma dúvida, de repente a sua dúvida pode se tornar um próximo conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.